Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para a nossa primeira aula, né, nesse curso que a gente está fazendo sobre escrita acadêmica. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a BNT, o que é metodologia, né, e como podemos utilizar tudo isso aí na confecção dos nossos trabalhos, na confecção dos nossos artigos, etc. Eu vou começar compartilhando com vocês a minha tela, né? Lembrando que essa aula está sendo gravada e assim que eu terminar, eu coloco ela lá naquela página que eu criei para gente no YouTube e mando para vocês o link para que vocês possam assistir. Lembrando também que vocês têm que ter 75% de presença, né? E como é que eu controlo essa presença? Eu controlo essa presença com as pequenas atividades que eu dou aí no final de cada aula ou no meio de cada aula que eu falo no vídeo, inclusive eu falo no vídeo que é para vocês terem que assistir a aula para poder concretizar aí a atividade de vocês. Então, eu também vou colocar as aulas que eu for dando para vocês, eu vou colocar lá na nossa equipe do Teams como material didático, e vocês podem consultar e tudo mais, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Agora tem que arrumar tudo aqui, porque fica um monte de coisinha, um monte de quadradinho aqui em volta da minha tela e fica incomodando um pouco. Bom, hoje nós vamos começar então falando sobre escrita acadêmica, o que é metodologia. Muito bem, metodologia, né? A palavra método está aí no meio desse termo metodologia. Então, a metodologia é todo método que a gente utiliza para fazer alguma coisa, né? Então, a metodologia vai estudar e vai interceder aí nessa área da escrita acadêmica, do trabalho acadêmico, para que a gente possa produzir textos um pouco mais formais, um pouco mais dentro da área da pesquisa. Essa é a nossa primeira aula, considerando que a aula passada eu fiz apenas uma apresentação, então essa é a nossa aula 1, né? Vamos falar um pouquinho do que é a BNT. Olha, essa sigla parece até que persegue, né, o aluno desde que ele começa a fazer uma faculdade, a fazer uma pós-graduação, né? Então a BNT, o professor fala, você tem que colocar o seu trabalho na formatação ABNT, 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 e o aluno, às vezes, muitas vezes, o aluno fica perdido, sem saber o que é ABNT, sem saber o que é essa tal dessa formatação. Então, a gente está aqui para esclarecer alguns pontos, né, que vão ser muito importantes na hora que vocês estiverem confeccionando o trabalho de vocês ou o artigo de vocês. Muito bem, a gente vai falar sobre a ABNT para trabalhos acadêmicos. E por que que eu reforço isso, a ABNT para trabalhos acadêmicos? Porque a ABNT também vai atuar em outras áreas, né? A BNT também atua na área da construção civil, na área da elétrica, na área de uma série de outras coisas aí do nosso país, né? Por exemplo, se eu tiver, eu sempre conto a historinha do parafuso, né? Se eu criar um parafuso chamado N47, ele tem que ter a mesma medida, o mesmo padrão em qualquer loja que eu entrar no país, eu tenho que pedir um parafuso N47 e ele tem que ser igual para todo mundo. Isso é uma padronização, né? A BNT trabalha com isso. Claro que eu estou dando um exemplo bem raso, um exemplo bem fraquinho, mas é basicamente isso. A BNT vai fazer com que as coisas sejam padronizadas e para que na hora que a gente for pedir, comprar ou fazer alguma coisa, todo mundo aí tenha a mesma cara, a mesma característica, né? Então, a BNT, o que significa é Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se ela é uma associação brasileira, ela vai fazer essa padronização dentro do território nacional, né, dentro do Brasil. Muito bem. Eu criei esse curso, né? Eu criei esse módulo com a intenção de afastar aí de vocês esse fantasma que assombra, né? O aluno ele fica muito
muito amedrontado, né? Quando o professor chega e fala assim: eu sou o professor do TCC, vocês vão ter que fazer o TCC. Ah, não, não vai ter mais que fazer TCC, pode fazer um artigo científico. Aí o aluno fica com aquele monte de pergunta na cabeça, né? O que que é TCC? O que que é artigo científico, né? E além disso, ainda tem a tal da tese, a tal da dissertação. O que que é o quê, né? Então vamos lá, rapidinho. A tese é um trabalho que eu faço quando eu estou fazendo meu doutorado, e a tese a gente defende, né? Então, eu vou defender uma tese, eu vou ter uma ideia sobre alguma coisa e vou defender essa coisa. Por isso que se diz assim: a defesa de tese do fulano vai ser em tal dia. Por quê? Porque ele tem uma ideia, ele tem um estudo e ele tem uma banca diante dele, e para esta banca ele vai ter que defender esse trabalho dele, ele vai ter que defender essa ideia que ele criou em cima da dissertação, da tese dele de doutorado. Já a dissertação é um pouco menos, né, um pouco menos grandiosa, né, mas ela também é uma apresentação, e quando você vai apresentar a sua dissertação, e aí você já não vai defender nada, você vai apenas apresentar também para uma banca, que é feito no seu mestrado. Os trabalhos de mestrado, eles giram muito em torno daquela revisão bibliográfica, né? Então, os trabalhos de mestrado, eles são confirmados por meio de citações, por meio de fontes que a gente vai pegando aí ao longo da nossa pesquisa. E aí nós temos o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que é apresentado no final da graduação. Né? Na graduação, eu também apresento o meu TCC, né? Também vou trabalhar com uma ideia, vou trabalhar com uma revisão bibliográfica e vou apresentar esta ideia, vou apresentar este estudo ou essa pesquisa também para uma banca que vai avaliar. O artigo científico, ele pode ser apresentado em qualquer momento de qualquer um desses três que eu falei, e ele é feito para apresentar em congressos, em simpósios, para publicar em revistas acadêmicas. Então, o artigo também é um meio de estudo, é um meio de pesquisa que também está muito presente aí na vida dos alunos. Então, a gente vai ver como fazer cada um desses. É claro que o que nos interessa aqui é o TCC e o artigo científico, né? A tese e a dissertação a gente deixa lá para o mestrado e para o doutorado, né? A gente vai fazer e vai também entender como que formata isso. O que é essa história da formatação? A formatação, ela uma forma de fazer com que todos os trabalhos acadêmicos tenham a mesma aparência, tenham a mesma cara, né? E é por isso que a BNT vem e fala assim, formatação, né, de padronização de margens. Então, as margens do trabalho tem que ser 3 centímetros na margem superior, 3 centímetros na margem esquerda, 2 centímetros à direita e 2 centímetros à inferior. Por que que a BNT faz isso? Ela faz isso porque qualquer trabalho acadêmico que eu pegar, em qualquer lugar do país, eu vou ter a mesma medida de margens, eu vou ter a mesma formatação, eu vou ter o mesmo tamanho de fonte, né? Então, essas coisas todas é o que a BNT vem criando para que a gente possa padronizar os trabalhos acadêmicos. Então, no Brasil, o órgão responsável, né, pela produção das normas técnicas, a gente vai ver algumas normas, que são as NBRs. Essas NBRs, elas são produzidas pela BNT e elas têm o intuito de contribuir aí para o desenvolvimento brasileiro, né? Então, a BNT, ela está aí para nos ajudar e nos trazer aí uma colaboração com o desenvolvimento tecnológico. A ABNT é uma entidade sem fins lucrativos, e ela foi fundada em 1940. Então, veja bem, não tem fins lucrativos, trabalha fazendo um monte de NBRs, trabalha aí com professores, com pesquisadores do país todo, trazendo novidades, trazendo uma série de coisas importantes, interessantes, né? Agora com a inteligência artificial, também trazendo coisas da inteligência artificial. Como sobrevive uma entidade sem fins lucrativos, né? Fazendo tudo isso? Bom, a BNT sobrevive de vender suas normas.
né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são as normas necessárias para fazer um trabalho acadêmico, um artigo, um TCC, né? E essas normas, elas são vendidas, né, comercializadas pela BNT, e é proibido que a gente faça cópias dessas normas, né? Por quê? Porque se a BNT vive a partir da venda dessas normas, é claro que eles proíbem que a reprodução seja ampla, né? Então, quando eu compro uma norma da BNT, por exemplo, eu como uma pessoa que estudo a BNT, né, fiz o curso da BNT, quando eu compro uma norma, ali do lado esquerdo da página vem escrito o meu nome e o meu CPF em todas as páginas dessa norma. Para quê? Para garantir que se eu, porventura, fizer um compartilhamento daquela norma com alguém, né, vai estar lá quem foi que fez esse compartilhamento, e isso não é permitido pela BNT. Então, o que as faculdades fazem? As faculdades também não podem divulgar? Não, também não podem, mas as faculdades podem comprar um jogo de normas, como a gente chama, né, jogo de normas, e criar o seu próprio manual. E isso é muito comum. A gente, quando chega lá no final do curso, existe um manual que a faculdade fez com as normas da BNT para padronizar os seus trabalhos, né? Sem ter que fazer o aluno comprar um jogo de normas para fazer seu trabalho. Então, na FATEC, por exemplo, existem aí os manuais, a professora Adélia, na FATEC de Santos, tem o manual dela, fez um manual para a FATEC de Santos, baseado nas normas da BNT, e eu também tenho um manual, a gente troca umas figurinhas aí, a gente acaba conversando como que vai padronizar isso ou aquilo, e a gente, então, faz esse manual pertencer à faculdade. Pertencendo à faculdade, ele pertence aos alunos. Os alunos podem, então, utilizar esse manual, que não é diretamente a NBR, mas é baseado nas NBRs. Então, além dos trabalhos acadêmicos, né, que eu já falei, TCC, dissertação, tese, né, o órgão, né, a BNT, também vai normatizar outros produtos, né, na área da construção civil, na área da eletricidade, máquinas e equipamentos mecânicos, na química, na agricultura, na pecuária, na gestão ambiental, na segurança contra incêndio e várias outras coisas. Também é responsável pela ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, também estão aí sob o guarda-chuva da ABNT. Muito bem, então agora vamos começar falando sobre os trabalhos acadêmicos, né? O que é, como faz, o que precisa, né? Então, a gente sabe que aí com essa evolução da internet, com essa evolução da informática, tudo ficou muito mais fácil, né? A pesquisa ficou muito mais fácil. Então, quando você abre um computador, quando você entra no Google, quando você entra em qualquer um desses navegadores, você tem um mundo aos seus pés, né? Você pode trazer o museu de qualquer lugar do mundo para você ver, você pode ver lá um museu, uma livraria, uma biblioteca, né? Você pode ver aí uma série de coisas através dessa maravilha que é a internet. Então, a nossa educação, o nosso ensino, a nossa pesquisa evoluiu muito nos últimos anos, né? Por conta dessas modernidades, por conta dessas coisas. Quando eu tinha que fazer um trabalho, na minha época aí de jovem, na minha época de ensino médio, eu tinha que sair da minha casa, atravessar a cidade, ir até uma biblioteca pública, procurar um livro, fazer uma pesquisa num livro, né? Até tinha várias enciclopédias, né? Tinha a tal da Barça, tinha Conhecer, né? Tinha várias enciclopédias aí com muitos volumes, né? Para a gente pesquisar as coisas. E aí a gente tinha que entrar na biblioteca, pedir o livro emprestado, pegar esse livro, copiar, geralmente manuscrito, porque o Xerox também era um pouco fora do orçamento, muitas vezes, o Xerox ainda era uma coisa um pouco cara, então a gente tinha que escrever, escrever, escrever. Aí também a gente não se preocupava muito com a história da citação, né? Citação, a preocupação com a citação da fonte foi uma coisa já um pouco mais tardia, né? Veio mais para o final do século, né? Do século passado, enfim. Então, a gente sabe que tudo isso
contribuiu muito, essa internet toda contribuiu muito para a evolução da educação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a história do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então a gente tem que sempre entender que o Ctrl+C e Ctrl+V, ele não é assim para um uso indiscriminado, né? Às vezes o aluno aprende a dar o Ctrl+C e Ctrl+V até mesmo antes de escrever, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o Ctrl+C e o Ctrl+V vai fazer a gente cair numa armadilha muito perigosa, que é a tal da armadilha do plágio, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, a gente precisa que o aluno tenha um tema, né, do seu trabalho, qual é o tema que ele vai desenvolver, e esse tema, claro, está sempre ligado ao curso que esse aluno está fazendo, né? Então, esse tema, o aluno está fazendo, eu tenho aqui vários alunos da área de gestão portuária, tenho também da área de logística, né? O aluno está fazendo um trabalho nessa área, obviamente, ele vai pegar um tema relacionado aí com essa área. Se ele está fazendo gestão portuária, ele vai pegar um tema relacionado ao porto ou ao transporte, né? Alguma coisa desse tipo, e vai desenvolver o seu trabalho a partir da orientação, né, de algum professor do curso dele. Então, como é que funciona essa história aí de orientação, né? A orientação é aquele professor que deu aquela matéria que eu mais gostei no curso. Ah, eu gostei muito de falar sobre movimentação de carga, né? Movimentação e transporte. Gostei, o professor falou que foi muito boa a aula dele, era muito legal quando ele falou sobre transtainer, sobre portainer e todos esses equipamentos. Aí eu quero fazer um trabalho sobre isso. Então, ele vai procurar um professor que seja especialista nessa área, ou que seja entendido nessa área que ele está querendo falar, e esse professor vai fazer a orientação, né? A orientação para esse aluno poder desenvolver o seu trabalho acadêmico. Aí eu coloquei esse meme aqui que eu acho bonitinho, que é o que é TCC? É um tipo de monstro que se alimenta de medo. Os alunos têm tanto medo do TCC que eles arrepiam quando a gente fala, né? Às vezes eu falo, eu faço orientação de TCC. Ai, professora, eu tô maluco por causa desse TCC, não sei o que. Gente, não tem nada a temer. O TCC é uma fórmula que dá para a gente fazer tranquilamente. Bom, então, o aluno ele tem muita defasagem, ele vem com uma defasagem muito grande, né? Quando o aluno chega na época da faculdade, ele chega para o professor do ensino superior com uma série de vícios, com uma série de manias que não são legais, né? Então, muitas vezes a culpa não é dele, muitas vezes o professor não, né, que ele teve lá no ensino fundamental, no ensino médio, não teve essa esperteza, não teve essa característica de ensinar como fazer um trabalho, de ensinar como fazer uma pesquisa. Porque tudo tem uma fórmula, né, gente? A gente cria uma fórmula, a gente desenvolve um jeito de fazer, e aí a gente vai fazer 1 mais 1 igual a 2 até quando der, a gente vai usar essa mesma fórmula, né? Desde que ela esteja funcionando, a gente vai usar essa mesma fórmula. Então, a gente precisa fazer o aluno entender que ele tem que escrever com as suas palavras. Porém, escrever com suas palavras não significa que ele é dono daquela ideia, né? Ah, eu peguei uma ideia lá e eu transformei aquela ideia, eu já reescrevi tudo com as minhas palavras, então nem preciso colocar lá o autor da ideia. Lógico que você precisa. Você precisa porque aquela ideia tem dono, né? A gente chama isso de propriedade intelectual. A gente não pode simplesmente pegar a ideia de alguém, mudar as palavras e dizer que a ideia é nossa. Né? Senão seria uma beleza, né? Todo mundo aí usando a ideia de todo mundo sem dar o crédito. Bom, na verdade, quando o TCC, quando começa a ter essa formação toda, né, o TCC vai virando aquele monstro que eu falei para vocês, né, que aí vai querer abocanhar a mãozinha do aluno, né, o aluno está lá prestando atenção, o aluno está lá estudando, pesquisando, e aí esse monstro desse TCC vem lá e está querendo abocanhar esse aluno. Gente,
não tem muito o que temer, né? A primeira coisa que a gente tem que imaginar é não copie. Né? O que que é não copie, seja legal? Esse legal que ele está falando aqui não é o legal de ser bacaninha, de ser bonzinho, mas também o legal da legalidade, né? Porque se eu copio a ideia de alguém, se eu pego a ideia de alguém e não faço a devida citação e não faço, né, não, como dizia minha mãe, não dou nome aos bois, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou plagiando, né? E esse caminho do plágio é um caminho meio que sem volta, porque quando eu começo a fazer uma cópia, eu estou virando uma bola de neve, isso vai se transformando numa coisa muito, muito, muito grande, né? Então, o aluno vai ficar lá tentado por essa facilidade, ainda mais agora que tem a inteligência artificial também, né? O chat GPT. O aluno fala: ficou muito fácil fazer qualquer trabalho. Com o Google e o chat GPT, eu vou escrever sobre qualquer coisa, sobre medicina, sobre odontologia, sobre física quântica. Agora eu posso escrever sobre o que eu quiser, né, Nanina? Não é bem assim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? E principalmente com a história do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Que eu já falei. Bom, então a gente tem um movimento aí que é o movimento anti-plágio, né? Plágio é crime, denuncie. Gente, existem N histórias aí na área acadêmica falando sobre pessoas que entraram nesse perigoso mundo do plágio, né? E são histórias que nem sempre terminam bem, né? Porque o aluno está roubando, né? O aluno que está escrevendo alguma coisa, copiando, ele está sendo antiético, ele está sendo, ele está usando de um expediente ruim, né? Ele tá usando para o mal, né? Ele não está usando para o bem a pesquisa, o, a pesquisa que ele fez, né? Então, por isso que vem a frase plágio é crime, denuncie. Denuncie por quê, né? Porque eu tenho que proteger não só os direitos autorais daquele autor que eu estou estudando, como futuramente o meu, se eu for me tornar uma pesquisadora e for escrever coisas, e eu já peguei coisas na internet, textos meus na internet, simplesmente colocados lá, sem nenhuma citação do meu nome, sem nada, né? Então, é claro, a gente entra em contato, procura ser bacana, até porque até eu provar que aquele texto é meu também é uma coisa um pouco complicada, né? Mas a gente tenta sempre estar dentro da normalidade, né? Bom, para dizer não ao plágio, né, eu preciso entender que tudo tem que ter citação, porque senão eu estou comprometendo o meu trabalho e também o trabalho do meu orientador. Porque, claro, o meu orientador está do meu lado fazendo aquele trabalho comigo, fazendo aquela pesquisa comigo, está lá me orientando, né? E aí eu pego e sem ele saber, também o orientador, ele não sabe tudo que tem sobre aquele assunto, né? Você, às vezes o aluno traz até um texto que o orientador não conhece e tal, é, mas o orientador também fica sujeito aí a se comprometer, por quê? Porque o aluno pega um texto, copia, não cita, e aí o orientador acaba mandando esse TCC para uma banca, a banca descobre que existe o plágio ali dentro, e quem fica com aquela cara de nada é o orientador, né? Que fica com aquela cara de, pô, você deixou chegar até aqui, o trabalho está cheio de plágio, o trabalho está cheio de cópia, cheio de chat GPT, não tem citação, não tem fonte, não tem nada. Você deixou o trabalho chegar até aqui, aí o orientador fica com aquela cara, né? A cara dele cai lá na frente da banca, né? Então, quando o orientador percebe que o trabalho está indo por um caminho que não é um caminho legal, que não é um caminho com citações, um caminho que é propício, né? O orientador já avisa esse aluno, já fala: olha, fulano, você tem que citar a fonte, de onde que você tirou essa ideia, de onde que você tirou essa afirmação, de onde que você tirou essa porcentagem, tudo isso você tem que citar, você não pode simplesmente colocar no seu trabalho sem citar. Então, para isso que existe o orientador que vai fazendo o trabalho junto com o aluno. Veja,
Orientar um trabalho é mostrar para esse aluno como ele deve pesquisar e como ele deve fazer. Orientador não faz trabalho para aluno, o orientador orienta aluno, tá? Não vamos confundir as coisas. Senão os meus colegas vão começar a ficar muito bravos comigo. Ah, a professora falou que o orientador faz o trabalho. Não, não falei nada disso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ferir as leis do plágio, também não ferir a propriedade intelectual, né? E não utilizar palavras que não são minhas, né? Ideias que não são minhas. Toda ideia que tiver dentro do meu trabalho tem que citar de onde ela veio, por onde ela veio, como que ela foi achada para colocar lá. Bom, então, quando o aluno pega uma ideia de alguém, ele está roubando alguma coisa que não é sua, ele está se apropriando, né? E isso é uma coisa muito perigosa, né? Já pensou? Eu começo a namorar aí e pego uma poesia do Fernando Pessoa, escrevo ela bem bonitinha num papel e mando para o meu namorado, dizendo que eu acabei de criar aquela poesia. Gente, olha só que carão, né? Imagina aquela poesia, o meu namorado conhece e fala assim: ah, isso aqui é do Fernando Pessoa, isso aqui nunca poderia ser dela, né? Enfim, também acontece na música. Gente, o plágio é uma coisa muito antiga, tá? O plágio ele já acontecia no teatro, já acontecia na música, já acontecia na poesia há muito tempo. Né, quando uma pessoa ia lá e se apropriava da ideia de outra, né? Então, o plágio não é uma coisa de hoje, né? É uma coisa que já vem há muito tempo. Porém, a preocupação com o plágio, a preocupação com essa proteção, né, da inteligência, essa proteção da ideia, ela veio só no final do século passado, né? Até os anos de 1990 e pouco, ninguém se preocupava com isso, ninguém se abalava porque alguém estava roubando a ideia de alguém, tá? Então, a partir do momento em que as coisas começaram a ficar mais sérias, houve aí um pedido, né? Houve aí uma manifestação, uma movimentação para que houvesse alguma lei que protegesse os direitos autorais, né? Então, se eu pego alguma ideia e falo essa ideia sem citar de onde ela veio, eu estou, então, constituindo plágio. O que é considerado plágio? Utilização, palavra por palavra, do texto elaborado por outra pessoa, sem a devida indicação. Né, considerando a possibilidade de plágio de projetos, de música, de arte, de uma série de outras coisas, tá? A lei dos direitos autorais, né, a não citação da fonte pesquisada, vai ferir essa lei dos direitos autorais, que é a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Vejam, 1998. Até então, ninguém se preocupava com essa proteção dos direitos autorais. Em 1998, em 19 de fevereiro, começou então a haver uma movimentação para que essas ideias fossem preservadas e respeitadas, né? Se eu estou ferindo essa lei, eu tenho aí a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e ou o pagamento de uma multa de acordo com a legislação, né? E o artigo 184 do Código Penal. Além disso, o aluno vai estar sujeito às sanções disciplinares da faculdade onde ele estuda. Isso aí é um problema, porque o aluno chega lá no último semestre do curso dele, e aí ele chegou no último semestre e resolveu que ele ia comprar um trabalho pronto. Trabalho pronto é uma armadilha, gente. Trabalho pronto nunca é um trabalho inédito. Bom, ele resolveu que ele ia comprar um trabalho sem se preocupar de onde vinha a fonte, sem se preocupar com a citação. Ah, o cara que faz o trabalho, ele vai fazer tudo para mim, né? Não, isso não é bem assim. Se a faculdade pega isso, ele pode perder tudo que ele já fez na faculdade. Ele pode perder o curso dele todo. Ele pode ser expulso da faculdade, né? Banido. Ele pode ser altamente prejudicado. Existem aí vários casos já famosos, né, de muitos alunos que entraram nessa roubada e acabaram se dando mal. É claro
que quando a gente está orientando um trabalho, quando eu digo a gente, eu digo eu, meus colegas professores, e a gente percebe que o aluno está enveredando por esse caminho do plágio, a gente já avisa, né? A gente já não deixa chegar na banca com esse plágio todo aí na mesa, para a banca virar para o orientador e falar assim: o que você estava fazendo, orientador, que você não viu que o teu aluno estava copiando tudo e plagiando um monte de coisa. Né? Então, a gente não deixa chegar a este ponto, então a gente não deixa chegar ao ponto dele sofrer aí as sanções da faculdade onde ele estuda. Bom, e aí tem um outro perigo que ronda os alunos na época dele fazer trabalho, ou dele fazer monografia, ou dele fazer artigo, que são os trabalhos prontos. Eu entrei no Google, eu estava preparando essa aula, eu entrei no Google e digitei lá monografias prontas. Apareceram 73.400 resultados, quase 74 mil resultados de pessoas que fazem trabalho para vender, né? Eu, como sou uma pessoa que estou muito na área da pesquisa, né? Estou muito aí na área das normas da BNT, eu recebo o tempo todo convites, né? Vamos dizer, vamos chamar de convites, né? Para escrever trabalho para as pessoas e vender esse trabalho pronto. Eu não faço isso. Né, não vai de acordo aí com a minha ética, não vai de acordo com aquilo que eu acredito para um trabalho de pesquisa, né? Então, eu faço sim, eu faço uma consultoria de normas ABNT, eu faço revisão gramatical e ortográfica, tudo isso eu faço. Mas desenvolver um trabalho acadêmico, jamais eu faria isso. Né? E existe muito, né? Na internet aí tá coalhado de gente que faz trabalho pronto, monografia pronta, né? É claro, esse vendedor dessas monografias, ele vai lucrar pra caramba nas costas do aluno, porque ele não vai vender esse trabalho uma vez só. Ele vai vender esse trabalho muitas vezes, esse mesmo trabalho, né? E aí esse aluno vai comprar, o Zezinho vai comprar, o Joãozinho vai comprar, e aí se você mora numa cidade pequena, você está bem sujeito a ter a mesma banca avaliadora que o seu amigo que comprou o trabalho no mesmo lugar que você teve na faculdade dele. E aí essa banca, esse examinador vai perceber que esse trabalho foi repetido, né? Esse trabalho, o do Zé é igual ao do João, embora eles não se conheçam e estudem em faculdades diferentes. É muito complicado isso, né? Então a gente pede para o aluno, fala, olha, não cai nessa roubada, né? De comprar trabalho pronto. Né? Comprar trabalho pronto é ruim, porque, primeiro, você não vai estar ao par daquilo que está nesse trabalho, você não desenvolveu essa pesquisa. Como é que você vai fazer a apresentação? Como é que você vai pôr uma ideia aí para a banca sem que você saiba de onde que ela veio, de onde que ela surgiu, né? Então, é muito complicada essa contravenção, né? E aí o aluno ele fica preso, né, nisso. Por quê? Porque é, ele acha, aliás, essa coisa que o pobre docente, o pobre discente, acha que a sua monografia é inédita, né? A sua monografia não é inédita. Simplesmente esse cara fez essa monografia 200 vezes e vendeu para 200 pessoas diferentes, mudando uma palavra ou outra, mudando uma data ou outra, né? E aí a gente tem monografias que custam todo o valor que vocês puderem imaginar, né? Tem monografia que é vendida a partir de R$ 300 até 4.000, R$ 5.000 uma monografia. Já vi monografia custando aí em dólar, né? Pessoal cobrando em dólar. Geralmente é feito aí uma conta de quantas páginas vai ter a monografia e quanto que o cara vai cobrar por essa pseudo-pesquisa, né? Que não é nenhuma pesquisa, porque ele não está pesquisando nada, ele está simplesmente copiando e colando, ainda mais agora com o chat GPT, ele não vai se dar o trabalho nunca nem de fazer pesquisa, nem de reescrever, nem de nada, né? Essa propaganda eu peguei na internet, né? Olha lá, qualquer monografia e TCC por R$ 300. O cara tem um telefone de cada operadora para que você possa conversar com ele de graça e ainda pode falar com ele pelo WhatsApp ou pelo Gmail. Gente, olha só, você acha que o cara faz uma monografia que o aluno leva no mínimo 5 meses para fazer? Ele vai fazer uma monografia inédita, toda citada por R$ 300?
Você acha que ele vai perder 5 meses da vida dele fazendo pesquisa para você para te cobrar R$ 300? É óbvio que essa pesquisa não é inédita, é óbvio que essa pesquisa não foi feita só para você. Essa pesquisa, ela foi feita e vendida muitas vezes. Muito bem, a minha monografia está pronta, mas eu preciso também de uma revisão gramatical e ortográfica, né? Chega-se a cobrar de 5 a R$ 10 a página para fazer revisão gramatical e ortográfica. Então, se sua monografia tem aí 100 páginas, você vai pagar R$ 500 de revisão gramatical e ortográfica. Né? Se a sua monografia tem 100 páginas, você vai pagar mais aí uns R$ 10 para fazer a formatação página por página. E aí o aluno está pagando por um trabalho que ele acha que é único e, na verdade, não tem nada de único, né? Esse cara já lucrou, ele vendeu já esse mesmo trabalho 10 vezes, já ganhou R$ 3.000 aí com esse trabalho que ele fez, né? Então, é uma ilusão achar que o trabalho comprado é um trabalho seguro. Não é um trabalho seguro, tá? Bom, muitas histórias, né, nessa área aí dos plágios, muitas, muitas lendas, né? Existem muitas coisas que são feitas aí na calada da noite com relação ao plágio. E aí o aluno fala assim para a gente, mas professora, como que eu faço para não cometer o plágio? Como que eu sei se eu não estou plagiando? Como é que eu faço para escapar dessa armadilha do plágio? Bom, eu já tive alunos de todo tipo, né? Eu tive aluno, por exemplo, que cometeu plágio sem saber que estava plagiando, porque não sabia simplesmente o que era plágio. Né? Então, é por isso que o orientador existe. Ele existe para dizer para você o que é plágio, o que você pode colocar, o que você não pode colocar, né? O orientador está lá para isso. Então, a gente precisa, primeiramente, explicar para esse aluno o que é citação, né? O que que eu faço? Como que eu faço para citar alguma fonte, para deixar alguma fonte clara, para que eu possa me libertar da questão do plágio, para que eu não possa ser acusada de plágio, né? Então, a primeira coisa é ensinar isso para o aluno, ensinar para o aluno que existe citação, que existe paráfrase, né? O que que é paráfrase? Paráfrase é quando eu reescrevo, né? Faço uma tradução na própria língua de um trecho que eu li, né? Fazer uma paráfrase é uma forma de reescrever uma ideia, né? Então, a gente precisa indicar para o aluno como fazer essas coisas, né? A gente precisa ensinar o aluno, porque senão vira assim uma bola de neve. Né? O aluno vai plagiando, plagiando, plagiando. Quando você vê, você tem lá a compilação de 5, 6 trabalhos acadêmicos, cada um falando uma coisa, cada um com uma linguagem diferente, porque tem isso também, né, gente? A linguagem. O professor, quando ele lê o trabalho do aluno, no terceiro parágrafo, ele já é capaz de dizer se foi o aluno que escreveu ou não. O professor é tarimbado, o professor é sambado, né? O professor tem aí muita experiência, muita expertise. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Bom, se o aluno não receber o suporte que ele espera, né? E às vezes fica muito complicado, né? O orientador tem que estar ao lado do aluno, mas o orientador não é um empregado do aluno, não é o orientador que tem que ir atrás do aluno, mas o aluno que tem que ir atrás do orientador. O aluno tem que procurar o orientador e falar assim, professor, eu escrevi um trecho, dá para você dar uma olhadinha se está de acordo com o que tem que ser, se está claro, se está objetivo, né? Aí o professor vai ler aquele trecho e vai dizer assim, fulano, de onde você tirou isso? Ah, eu tirei do livro do fulano de tal. Então, você tem que dizer que esse trecho foi retirado do livro do fulano de tal. Por isso que o orientador está lá, né? O orientador, às vezes, tem um acúmulo de trabalho, né? Tem muitos alunos sendo orientados e, às vezes, ele acaba deixando, achando que o aluno está fazendo o negócio e o aluno não está fazendo. Porque, às vezes, o aluno também procura o orientador lá nos 45 do segundo tempo. Né? E não, né? Na verdade, o orientador tem que ser consultado no passo a passo do seu trabalho. Né? É importante que você entenda isso, né? Então, o orientador ele está lá para ser utilizado, né?
mas ele tem que ser utilizado de uma forma saudável. Eu não posso simplesmente achar que meu orientador vai fazer o trabalho para mim, ou vai escrever um trecho para mim. Não, meu orientador vai dizer se está certo ou se está errado e vai me conduzir por um caminho onde eu possa fazer da melhor maneira possível. Bom, como é que eu escolho o meu orientador? Como é que eu faço esse trabalho aí de escolha de orientador? Um bom trabalho, ele tem um bom orientador por trás dele, né? O orientador bom é aquele que entende do assunto que eu estou falando no meu trabalho. Então, se o meu trabalho fala sobre engenharia, eu não vou escolher um médico para ser meu orientador, né? Estou dando um exemplo bem grande, né? Um exemplo bem grosso, né? Que é para vocês entenderem. Eu não posso pegar uma pessoa que não entenda de um assunto para me ajudar a pesquisar sobre esse assunto, para me orientar na minha pesquisa sobre esse assunto. Eu preciso de uma pessoa que entenda. Né? Então, se eu estou fazendo um trabalho na área de movimentação, na área de transporte, eu tenho que pegar um professor que tenha pelo menos dado essa aula para mim, mostrado para mim que ele entende disso. E aí esse professor vai ter condições de me indicar uma boa literatura, de me indicar boas fontes, né? Em cima daquilo que eu quero desenvolver, né? Então, esse orientador, ele vai ser escolhido pelas especialidades dele, pelo que ele entende, pelo que ele sabe, né? Então, ele vai primeiramente indicar uma bibliografia básica para o aluno. Ele vai falar: olha, fulano, você quer fazer trabalho aí sobre equipamentos de movimentação? Então, você vai pesquisar no livro tal, no livro tal, no livro tal, você vai pesquisar a empresa tal que faz tais equipamentos, você vai entrevistar, você vai pegar pessoas que lidam com esses equipamentos e tal. Então, esse orientador, ele vai ajudar a dar um corpo para esse trabalho. Esse orientador, ele está lá para ajudar você a colocar esse trabalho de pé, né? E para isso, eu tenho que me comunicar com o meu orientador. Se não houver comunicação, né? Meu orientador não vai bater na porta da minha casa e falar: ô, fulano, você está precisando de alguma coisa? Não vai, né, gente? Até porque não é obrigação dele. Bom, tem mais uma questão, né? Tudo que você desejar está na internet. E tá mesmo, né, gente? Hoje aí, com essa imensidão que virou a internet, tudo que você quer tá na internet. Principalmente agora com a questão do ChatGPT, né? Do Copilot, desses programas todos que fazem aí, que estão usando a inteligência artificial. E é nesse momento que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque se tudo está na internet, será que tudo é confiável? Será que tudo que eu estou lendo é 100% verdadeiro? Será que tudo que está lá escrito realmente existe? Né? Existem várias histórias, por exemplo, do ChatGPT, que quando ele não sabe alguma coisa, ele inventa, né? Já ouvi aí uma meia dúzia de histórias sobre pessoas que foram fazer pesquisas no ChatGPT, perguntaram coisas para o ChatGPT, ele deu a resposta e quando foram verificar, aquilo que ele falou nem existia. Né? Outro lugar também que é muito perigoso a gente fazer pesquisa é na Wikipedia, né? Alguns chamam de Wikipédia, né? Tudo aquilo que começa com wiki é porque é editado pelo internauta. Então ali pode conter muita fake news, né? Ah, mas quem faria isso? Muita gente, pessoal. Muita gente planta informações erradas, não só para confundir, como também para puxar o tapete do pesquisador e de tudo que está por aí. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tudo que você desejar estar na internet, né? É claro que eu vou dar 2 ou 3 cliques e o mundo está sob meus dedos, né? Eu já falei para vocês, eu posso entrar em qualquer museu do mundo, em qualquer biblioteca do mundo, eu posso acessar livros, trabalhos, outros TCCs, outras monografias, outras teses, dissertações. O Google Acadêmico está coalhado de artigos científicos, teses, dissertações e tudo mais, né? Então, nesse momento, a gente tem que entender que se eu cheguei a esse trabalho, a minha banca de avaliação, o meu orientador também vão chegar.
Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu coloco no meu trabalho, com aquilo que eu uso como base de pesquisa, né? Tenho que tomar muito cuidado e tenho que verificar se aquele site que eu estou pesquisando, se aquele local que eu estou pesquisando, ele é confiável, né? Aqueles sites que são de órgãos governamentais são sites mais confiáveis, são sites que trazem informações mais precisas, informações mais atualizadas, né? Sites como o IBGE também, que traz muita coisa sobre geografia e estatística, né? Vai ter muita porcentagem lá que o IBGE conferiu, fez pesquisa e está tudo certo, né? Então, tem também os sites de empresas grandes, né? Por exemplo, um site da Natura, um site da Coca-Cola, né? Não vão trazer informação errada, né, dentro do seu site, porque eles têm um nome a zelar. Então, esses sites são sites que são confiáveis para pesquisa. Sites de faculdades, de universidades, né? São sites que eu posso confiar para fazer minha pesquisa, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Esses sites, como eu já falei, né, como o Wikipedia, ele pode servir como um ponto de partida. Como assim como um ponto de partida? Bom, eu vou lá na Wikipedia e pesquiso alguma coisa sobre um tipo de navio. A Wikipedia vai lá, fala um monte de coisa para mim que eu não tenho como saber se está certo ou se está errado, mas no final da postagem a Wikipedia coloca as referências, ou seja, de onde ela tirou aquelas informações. E aí sim eu posso utilizar as referências dadas pela Wikipedia. Eu posso ir lá e consultar aquelas obras que aquele escritor daquele verbete colocou lá naquele verbete que eu estou pesquisando sobre um tipo de navio, né? Eu posso ir nessa informação, e aí sim eu vou estar consultando o que a gente chama de obra primária, né? Eu tenho que ir naquela fonte primária. A fonte primária é a primeira, é a que vai dar o start para a gente fazer aí uma série de outras citações. Então, muitas vezes eu entro num trabalho e eu não me atento muito para o trabalho. Eu vou direto lá nas referências do cara. Por quê? Porque eu quero ver onde ele pesquisou. Eu quero ver o que foi que ele leu para poder desenvolver aquele pensamento. E isso sim é muito legal. Por isso que o trabalho tem referências. Porque qualquer leitor pode entrar lá e ver qual foi o caminho que esse autor fez para chegar na conclusão que ele chegou. Então, eu às vezes nem me atenho, nem fico muito atenta aí para o que ele escreveu no corpo do trabalho. Vou direto nas referências, vou procurar as citações que ele fez no trabalho dele e vou tirar as minhas próprias conclusões, né? Por isso que a gente está fazendo um trabalho de pesquisa, a gente está construindo, né, um trabalho científico. Então, eu preciso consultar várias fontes para que então eu possa iniciar o meu trabalho acadêmico. Então, eu vou entrar na internet, eu vou pesquisar, eu vou esgotar o meu assunto, né? Eu vou chegar lá e eu quero falar sobre equipamentos de movimentação e transporte. Vamos esgotar esse assunto, vamos pesquisar tudo que existe, vamos atrás de tudo que for possível, né? E aí sim a gente vai conseguir iniciar um trabalho de pesquisa, tá? Bom, então aqui a gente já viu, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente tem que ficar com isso na cabeça. A tarefinha que eu vou deixar para vocês lá no Teams vai ser para que vocês falem um pouquinho da BNT. Eu quero que vocês deem uma pesquisada em quem é a BNT, o que que ela faz, onde que ela atua, né? Lembrando que essas atividades, essas tarefinhas que eu dou no final da aula ou no meio da aula são sempre para garantir que vocês assistiram a aula até o final e que vocês podem ter a presença relativa a essa aula, referente a essa aula, para que vocês possam aí obter no final do curso o certificado, né? A certificação, que é muito importante, esse certificado de 20 horas aí de trabalhos acadêmicos, também valendo como um curso de extensão, né? Então, a perguntinha que eu vou deixar para a aula de hoje é essa que está aí na tela. O que é a BNT? Não só o que é o significado da sigla, mas também o que é esse órgão, né? O que esse órgão faz? Então, a perguntinha que fica para essa aula de hoje é o que é a BNT. Eu vou colocar no Teams daqui a pouco já. Vou parar essa gravação aí para a gente poder colocar essa aula de hoje já no YouTube.
E até domingo eu vou ter a nossa terceira aula da semana e vou estar encerrando, fechando essa primeira semana de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, né? Vou parar aqui o compartilhamento. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as coisas que eu falei. A gente pode conversar tanto pelo WhatsApp como pelo próprio Teams, no chat do Teams, a gente pode conversar, a gente pode trocar ideias, né? Fiquem à vontade de me procurar, fiquem à vontade de me perguntar. Às vezes eu não respondo na hora porque eu estou com muita atividade, mas eu paro e respondo. Chega um momento em que eu paro e respondo. Pessoal, então fiquem bem aí. A gente vai encerrar essa aula de hoje e até o final de semana, até domingo, no mais tardar, eu coloco a terceira aula dessa primeira semana de aulas. Boa noite a todos!